Então galera, seja bem-vindo ao canal Biogourmet. Esse na verdade é o nosso primeiro vídeo, feito em casa mesmo, algo meio caseiro. Mas o que aconteceu foi que minha esposa fez aniversário de 30 anos esses dias e foi um sucesso o bolo Naked Cake que eu fiz pra ela. E aí o povo ficou perguntando e tal, e meus alunos principalmente, vocês que eu sei que são aí vendo o meu vídeo, meus alunos me perturbaram, mas como fazer? O bolo é ridiculamente simples, não é nada difícil, a base dele é uma massa de pão de ló e é muito fácil de fazer e eu vou mostrar pra vocês como é que é tranquilo, porque agora eu tô fazendo um pra minha sogra. Vejam só, eu separei aqui 5 ovos, tá ok? Inteiros, com clara, com gema, com tudo. Vou botar na batedeira. E aí, eu vou bater esses 5 ovos com 1 xícara de água. Ué, mas água não vai levar leite, não, esse bolo, você quer... Não vai levar leite nem nada. Na verdade, é um bolo que não tem quase gordura. A única gordura que tem no bolo é realmente a gordura presente na gema do ovo. Porque ele não leva manteiga, ele não leva leite. Então, num primeiro momento, 5 minutinhos, batendo então 5 ovos com 1 xícara de água, tá ok? Então você começa batendo numa velocidade que seja baixa e depois aos poucos aumenta. Então, okay? Após 5 minutos então, batendo a xícara de água e os 5 ovos, eu vou acrescentar 1 colherzinha de café, uma colherzinha pequenininha dessas de café, de essência de baunilha, ok? Isso vai dar um cheirinho e faz toda a diferença. A baunilha, ela é retirada de um frutinho que dá numa vagenzinha. A planta baunilha, ela tem uma vagem como se fosse um feijãozinho. Bom, e aí vou bater um pouquinho. Só para misturar os 5 ovos com os 5 ovos e a água e agora a baunilha. E aí eu vou pegar os secos e vou misturar. Bem, aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. E aqui eu tenho 2 xícaras de açúcar. Eu vou misturar os dois. 2 xícaras de açúcar e 2 de farinha de trigo. Ah, Daniel, é importante misturar os secos assim, separado do que é úmido? Faz um diferencial na hora de incorporar a massa, sabe? Então é bacana você misturar primeiro aqui só o seco, a farinha de trigo no caso, 2 xícaras de farinha de trigo e 2 xícaras de açúcar. E aí eu vou colocar na mistura que a gente já fez de ovo, na mistura que a gente já fez de ovo e de água, só que eu vou colocando aos poucos e com a batedeira ligada sempre, tá ok? Então, vou ligar aqui, vou ligar então a batedeira e vou acrescentar a farinha e o açúcar. Vou ajudar a batedeira a misturar um pouquinho a massa. Sempre fica aqui na lateral um pouco de farinha e tal. Pronto. E aí agora eu vou colocar 1 colher de sobremesa de fermento em pó, fermento químico. A Royal não está me patrocinando nem nada, mas eu acho que a Royal é uma das melhores marcas mesmo que tem. Eu já usei outras e particularmente não gostei do jeito que o bolo cresceu. Lembrando que esse é um fermento em pó. Ó, estou botando 1 colher de sobremesa cheia, dá para ver que está bem cheio. Ele é um fermento em pó químico. É diferente daquele fermento biológico que a gente aprende em sala de aula, no colégio, nas aulas de biologia. O fermento biológico ele é feito de fungo e é usado para massa de pizza, massa de pães, né? Ajuda a crescer essas massas, deixar fofinha. O fermento químico tem o mesmo princípio, né? Que é crescer a massa, só que ele é feito através de uma reação química não biológica, né? Ele não usa nenhum elemento vivo para fazer a reação.
E não se pode bater muito o fermento, que senão o bolo não cresce bem, fica um bolo meio solado. Então a gente vai bater só um pouquinho, realmente só dar uma misturadinha só. E pronto, a massa está pronta. Bom, mas e aí, Daniel, essa receita básica então, de 1 xícara de água com 5 ovos batidos, depois acrescentando 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar. E aí, você usa que forma? Bem, para essa receita, eu uso uma forma média. Aqui eu tenho uma de fundo removível, que é uma assadeira de 28 centímetros de diâmetro, ok? Tá? E eu vou untar com manteiga e depois colocar a farinha na manteiga. E aí eu venho com a massa e vou despejar minha massa aqui. Deixa eu dar mais uma mexida aqui, que ficou aqui do lado, ó, um pouco de, acho que é um pouco do fermento. Dá uma mexida assim. Veja que é uma massa que fica muito leve, afinal não teve manteiga, não teve leite. Mas aí ela fica fácil de montar? Fica, não é difícil de montar. Você vai ver, a gente vai fazer toda a montagem, fazer o corte, e você vai ver que não é complicado. Eu que sou só professor de biologia consigo fazer, por que você não vai fazer? Mole de fazer. Na verdade, a ideia do canal BioGourmet é exatamente essa. Mostrar como é que um simples professor de biologia, que gosta de cozinhar, que gosta de fazer receita, e que tantos alunos perturbaram, que os alunos e a minha esposa, que me perturbaram bastante, dizendo, não, grava, faz uns vídeos. E aí eu resolvi fazer. Espero que vocês estejam gostando. Bom, nisso eu tenho então um forno que eu já liguei quando eu estava iniciando a receita. Deixei o forno pré-aquecendo na temperatura máxima. Eu acho importante você aquecer ele na temperatura máxima para ele ficar bem quente. E depois, na hora de colocar, você vem e reduz para a temperatura de massa, que normalmente é 210 graus, ali 190 a 210 graus, que é a temperatura que a gente normalmente assa bolo, tá ok? Ele vai ficar no forno, então, nessa temperatura de 210, 190 a 210 graus durante 40 minutos. Aproximadamente 40 minutos, né? É bom ficar de olho. Quando der meia hora, vai lá, dá uma olhada, ver se está tudo bem. E é isso. E ele vai crescer e vai ficar um belo bolo feito de massa de pão de ló. Tá ok? Depois a gente vai para a montagem do bolo. Então, dando continuidade ao nosso bolo, estão aqui os 3 bolos prontos. O bolo maior, que vai ser a nossa base. O bolo médio, ok? E o bolo pequenininho. Eu já soltei um pouquinho em volta da forma. Já tirei um pouquinho da beirada para facilitar um pouco. E agora vou virar o bolo na base que eu vou usar. Vou centralizar bem e virar. É bom bater um pouquinho, porque não salta assim tão simples, tão fácil. E aí, soltamos o bolo. Vou botar aqui no nosso bolo. E aí a grande questão agora é, mas então tem que cortar o bolo e tal. E aí muita gente acha que é uma tarefa muito complicada a de cortar o bolo. Eu confesso que eu não sou nenhum confeiteiro, então não tenho muitas técnicas para isso. Eu uso uma boa faca de serra, dessas facas de pão, apoio minha mão sobre o bolo e vou cortando ao meio. A vantagem de fazer um liquid cake é justamente essa coisa de não ter que se preocupar com tá tudo tão certo, tão perfeito, sabe? Porque essa que é a ideia do bolo. O bolo é um bolo pelado, um bolo simples. E aí, soltamos o bolo. Certo? Então tá aqui o nosso bolo, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Eu gosto de molhar o bolo com guaraná. Tem gente que molha com champanhe, prosecco. A maioria dos confeiteiros usa uma água caramelizada, uma água com açúcar e uma caldinha de água e açúcar. Eu gosto de usar guaraná. Então, uma latinha de guaraná. E aí, normalmente eu uso um pincel para dar uma acertada no bolo, né? Como eu estou sem pincel,
eu estou virando a própria latinha. Sempre antes de usar qualquer lata, tem que lavar muito bem a lata. Então a lata está bem lavada já. Por isso que não tem problema se ela escorrer. E é bacana molhar porque, né, fica bem umedecida a massa. Ah, Daniel, e a outra parte? Sim, a outra parte é a mesma coisa. A gente vai molhar também. O legal de fazer com pincel é que deixa mais homogêneo. Você corre menos risco de você molhar mais uma parte, menos outra, entendeu? Mas também dá um efeito aqui. Beleza, massa molhada. Agora é só a gente começar a rechear, certo? Vamos preparar o recheio. Esse naked cake eu vou fazer com chantilly e morangos. O da minha esposa, eu fiz um estrogonofe de nozes, um creme de nozes bem gostoso e tal. Mas para minha sogra ela quis chantilly com morango. E aí para isso a gente precisa de creme de leite fresco. Ele tem que estar no congelador pelo menos uns 10 minutos antes de você começar a fazer o processo de chantilly, de bater para chantilly. Então aqui, normalmente você tem garrafas de meio litro, como essa daqui. É o caso dessa, ó, garrafinha de meio litro. Ou garrafas de 1 litro. Eu vou usar primeiro a garrafa de 1 litro, deixar aquela de meio litro ali, caso eu precise, eu tenho uma outra garrafa. Então, para cada garrafinha de meio litro, eu costumo colocar 2 colheres de sopa de açúcar. Eu não gosto de um chantilly muito doce. Pode ser até 4 colheres de açúcar, 3, 4 colheres para cada meio litro. Eu gosto de fazer com 2 colheres. Como aqui eu tenho 1 litro de creme de leite fresco, então aqui eu vou usar 4 colheres de açúcar. Chantilly, okay. Eu posso já acrescentar então as 4 colheres de sopa de açúcar. Então, 4 colheres de sopa de açúcar e vamos bater. O ponto é esse aqui, tá vendo? Ele está no ponto de chantilly, certo? Então vamos para a montagem. Então primeiro, na espátula, eu vou passar primeiro o chantilly. A técnica, na verdade, coloque bastante no meio primeiro e depois vai abrindo e espalhando do centro para fora, ok? Não é bom rechear o primeiro andar muito, porque ele é a base do bolo e pode fazer muito peso sobre ele, né? Tem muito naked cake que ele quer exatamente isso, que ele transborde para a lateral o recheio. Mas não é meu interesse não, eu particularmente não gosto. Aí vai do seu critério. Pois bem, e agora a gente espalha os morangos em cima. Bem, já com morango e com chantilly, agora é hora só de colocar o bolo por cima. Então, com cuidado, pega o bolo e coloca em cima. Para colocar o andar superior, nós vamos usar os tubos plásticos de base de apoio para o bolo. Então, para quem não sabe o que é, eu tenho aqui então, normalmente é um pacotinho com 4 tubos plásticos. Esses tubos precisam ser bem lavados, então vamos lavar eles. Então, os tubos já lavados, então, tem que estar bem sequinho. Daniel, nunca usei esses tubos. Vou te contar um segredo? Eu também não. Mas eu aprendi com uma chefe de cozinha e não vi problema nenhum, achei muito simples de fazer. Bom, primeiro, você vai medir a altura do tubo que você vai precisar. O tubo ele vai ser fincado dentro da massa e ele vai ficar como um tripé fazendo um apoio. Então, eu cortei 4 tubinhos, ok? E vou colocar aqui no meu bolo, fazendo a base dele.
aqui os 4 tubinhos e a base do bolo. Agora é só colocar o bolo em cima. Esse bolo eu fiz na forma removível, então isso facilita muito, né? E aí eu já vou cortar o bolo, como eu fiz o primeiro. Então agora o processo é igual. Então colocamos os 4 suportes. Vou botar um pouquinho de chantilly aqui. E aí vamos colocar outra base. Aqui. Ficar certinho. E voilà. Bem, então vou usar açúcar de confeiteiro. Estou usando o Glacúcar da União, que é o açúcar do confeiteiro. É o mais comum, mais fácil de você encontrar por aí. Uma peneirinha. E vou salpicar o açúcar em cima do bolo. A partir de então agora é enfeitar com frutas. Então eu tenho aqui amoras. As amoras. Mirtilo ou blueberry, você encontra nos hortifrutis e tal. E alguns morangos. Então eu costumo fazer logo o topo. E assim você vai enfeitando o seu do jeito que você quiser, beleza? Bem, então esse aí é o resultado final do nosso Naked Cake. Lembre-se, o Naked Cake ele é um bolo pelado, então é um bolo que não tem problema se ele ficou um pouco torto, não tem problema se ele ficou com o recheio meio à mostra, porque essa é a graça, entendeu? Esse é o jeitão do Naked Cake. Ele é assim, certo? Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, curte aí o nosso canal. Se inscreve no nosso canal também. Dá um like aí no nosso vídeo, curte o nosso vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.